1 milhão de assinaturas em uma semana. Graças a vocês, o Movimento Gota d'Água veio para fazer história. A nossa campanha está sendo discutida por diferentes órgãos de imprensa, em todas as redes sociais. E hoje a gente está aqui no QG do Floresta Faz Diferença, que nos cedeu esse espaço gentilmente. Então eu queria aproveitar e agradecer o pessoal do Floresta Faz Diferença, que nos cedeu não só esse espaço fantástico, mas toda essa equipe que está aqui para nos ajudar a transmitir ao vivo, não um debate, mas um rebate às perguntas e críticas que estão surgindo aí ao longo dessa uma semana que a gente lançou a nossa campanha. Eu estou aqui com a Tika Minami, do Movimento Xingu Vivo para Sempre, que convidou para discutir junto com a gente 3 especialistas, 1 na área da Amazônia e 2 na área de energia elétrica. Ontem, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, afirmou que nenhuma terra indígena vai ser alagada e que nenhum índio vai ser retirado com a construção de Belo Monte. Quem pode... Eu posso responder essa pergunta. André. Eu acho que, para responder essa pergunta, tem que se esclarecer que Belo Monte é uma usina hidrelétrica um pouco diferente de outras usinas que foram construídas no Brasil e na Amazônia em particular. Porque ela, de um lado, alaga e de outro lado, resseca, né? Então, as terras indígenas estão, né, após a usina, né, na parte baixa da usina. Então, as terras indígenas, elas, na verdade, elas vão ter um ressecamento de uma área de rio de aproximadamente 100 quilômetros. Né? A água vai ser desviada, né, dessa curva chamada Volta Grande, né, vai ser feito um canal para potencializar o declive e a velocidade da água nas turbinas. E uma questão importante desse projeto é que o hidrograma, que é o fluxo de água, né, após a construção da usina, que vai permanecer nesses 100 quilômetros, ele não está claramente definido. Ele vai ser definido após a construção da usina, que vai ser qual é a média de água que vai passar nesses 100 quilômetros. Né? Portanto, os impactos sobre essas populações, né, não está totalmente dimensionado. Né? Haverá impactos sobre a fauna pesqueira, sobretudo, né, que é uma fonte importante de alimentação dessas populações. Haverá impacto sobre a ecologia da região, né, mas a dimensão desse impacto não pôde ainda ser totalmente definido, porque você precisa saber exatamente qual é o nível de água. E vai ser uma concorrência. Quanto menos água, mais energia. Quanto mais água nessa volta, menos energia será gerada. Imagina que o município de Altamira tem uma população de aproximadamente 90 mil pessoas. Né? E a previsão é que para a região haja um fluxo de pessoas, né, nessa mesma proporção. 90 e tantas mil pessoas vão para essa região. Vai dobrar. Vai dobrar. Né? Ao mesmo tempo, é uma região com um quadro fundiário, né, de disputa de terras, de conflitos agrários. Né? Veja, é uma região que recentemente teve a morte da irmã Dorothy. Né? Há uma ação de há conflitos fundiários ainda bastante graves naquela região. Além do agravamento da oferta dos serviços básicos, né, para essa população. Uma região que já tem um déficit disso, né, e esse déficit será agravado de forma bastante grave. Os investimentos que deveriam ser feitos de forma antecipada não foram feitos. Né? Então, o momento agora lá é correndo atrás do prejuízo, né, tentando fazer os investimentos nessa área de assistência básica à população. São investimentos que o resultado não são de curto prazo, a construção de hospital, de um posto de saúde, de escolas, não são coisas que você faz do dia para a noite, e o fluxo migratório já começou. O processo de licenciamento de Belo Monte ele foi extremamente atropelado. Né? É uma obra cuja, né, a contestação pelas populações indígenas, sobretudo, né, é histórica desde a década de 80, elas se manifestam veementemente, né, contra e preocupada com essa perspectiva de barramento do Rio Xingu, né, e todo o processo acabou sendo muito rápido, o processo de consulta às populações indígenas, que é previsto, né, tanto na Constituição como, né, nos nossos acordos internacionais da OIT, né, e não foram cumpridos. Eles entendem, né, Belo Monte como um cavalo de Troia, ou seja, é um investimento que puxará necessariamente outros investimentos para justificar
o volume de recursos que está se colocando na usina de Belo Monte. É uma usina que tem um potencial de 11 mil megawatts, mas que vai gerar efetivamente, né, uma média de 4,6 mil megawatts. Né? Então, para você aumentar essa média, teriam que se fazer barramentos, né, rio acima. Né? E essa é a grande preocupação. Né? Olha, a área alagada tem números que estão variando, né? Mas ficam entre os 640 quilômetros quadrados e 516, 520 quilômetros quadrados. Né? É mais ou menos nessa proporção que será o alagamento. Agora, a parte do ressecamento é o que eu falei, é a parte baixa do rio abaixo, né? Descendo o rio, descendo a usina, você tem uma faixa de 100 quilômetros de rio, né? que vai sofrer uma mudança no seu nível de água. Né? Secar totalmente, essa não está colocada. Né? Mas essa mudança no nível de água, ela pode mudar toda a ecologia e as condições de vida naquela região. Né? Do transporte fluvial, vai ser possível o transporte fluvial? Não vai ser possível o transporte fluvial. Né? Qual é o impacto disso sobre o estoque pesqueiro, sobre a ecologia da região? Né? Não se tem um estudo claro sobre esses impactos. A gente viu também nos principais jornais a ministra Miriam Belchior dizendo que a obra não é uma obra cara. 30 bilhões é um preço razoável? Na verdade, ela é artificialmente barata, entendeu? E eu me explico o que quer dizer isso, né? O que quer dizer artificialmente barato. Primeiro, porque tem uma série de incentivos, né, que são dados a projetos hidrelétricos, particularmente na Amazônia, entendeu? Então, isso já deixa, inclusive, incentivos de investimento, que foram conseguidos na última hora. Então, isso tudo barateia o custo da obra. E também, ela é barata porque se subestimaram os impactos, né? Então, você subestima os impactos socioambientais, você tem um custo menor, né? E você acaba entrando num leilão que também estava com preço muito baixo, entendeu? Irreal. Tanto é verdade isso, que os grandes grupos, o consórcio, que era conhecido como consórcio, é esse que vai ganhar, é o que vai levar, desistiu do empreendimento, desistiu de participar do leilão. Né? Então, isso é uma prova clara que o preço não era real. Entendeu? E o que acabou acontecendo? O governo cria um novo consórcio na última hora, né, com empresas praticamente públicas. 80% da Norte Energia é público ou é para público. Se tudo for mal, se não der a remuneração que se espera, pelo risco, pelos impactos que vão ser maior, pelo custo, que vai ser com muita probabilidade muito maior, né, porque quase todas as obras amazônicas custam 2 a 3 vezes mais do que se promete. Então, isso aconteceu no gasoduto Quari-Manaus, isso aconteceu nas reclusas de Tucuruí, né? Você tem um custo amazônico, você tem uma dificuldade de fazer obra na Amazônia, você tem uma fronteira onde você tem dificuldade de ter gente, de ter mão de obra de qualidade, onde você tem um problema logístico para chegar a seu material, entendeu? Então, tudo isso vai fazer com que o custo seja muito maior e no final vai ser caríssimo, né? E vai ser caríssimo. E essa diferença entre o barato artificial que é hoje e o custo final lá na frente, quem vai pagar somos nós. Qual é a relação energia produzida e custo da obra com relação às outras hidrelétricas existentes? Tem como a gente fazer um comparativo, traçar aí um paralelo? No caso do Brasil, por exemplo, madeira é mais para 60%, entre 55% e 60%, entendeu? Porque a hidroeletricidade tem essa característica, você tem a época de chuvas, de cheias, e você tem uma época de seca. Só que no caso do Xingu, essa diferença entre a cheia e a seca, ela é muito mais forte do que em outros lugares, entendeu? Ela é muito mais pronunciada. Os picos, né, a maior seca e a maior cheia, a relação é 1 para 100, chega a ser 1 para 100, entendeu? Então isso faz com que a eficiência seja menor. Então aí vem toda a discussão se vai ter outra represa rio acima, entendeu? Para guardar, para servir de caixa d'água para Belo Monte, entendeu? Essa é a questão mais complicada sob o ponto de vista técnico. Ela tem uma baixa eficiência. A média brasileira está entre 50 e 60, Belo Monte está mais para 40, entendeu? Então ela está bem abaixo abaixo da média, né? Abaixo da média. Né? Itaipu já é mais de 60, entendeu? Entendi.
Então, acho que isso é que torna o projeto de alto risco financeiro, né? Eu acho que essa discussão tem que ter. Se eu dou tanto incentivo para fazer hidrelétrica na Amazônia, eu também tenho que olhar para as alternativas que me complementam a alternativa hidrelétrica. Se eu tenho uma política industrial por trás da eólica, uma política industrial por trás da biomassa, e eu quero que aquilo lá seja competitivo, ou seja, o jogo é completamente diferente. Eu não estou vendo o que está acontecendo hoje com aquilo. Hoje não é competitivo. Como é que eu faço para isso ser competitivo? Como é que eu faço para o Brasil jogar esse jogo das tecnologias mais modernas de energia no futuro? Então, eu vou desenhar uma política industrial para isso. Isso vai gerar emprego mais duradouro, emprego mais qualificado do que a construção civil de Belo Monte, entendeu? Onde o cara vai trabalhar 3 e 4 anos e depois ele não tem mais nada para fazer, tá certo? Agora, se eu tiver uma indústria forte de eólica, de que possa fazer pás e aerogeradores, eu vou ter emprego, um emprego para muito mais tempo do que uma Belo Monte, entendeu? Se a gente tem um modelo de desenvolvimento baseado na exploração de recursos naturais, né, a gente pode ficar nesse modelo um tempo, mas acho que a gente tem que sair desse modelo o mais rápido possível, entendeu? Então, se a gente vai fazer só exportar minério, só exportar alumínio bruto, né, só exportar soja, só exportar, vamos dizer, bife, que também não tem grande agregação de valor, entendeu? Ficar só exportando recursos naturais, né, não é o emprego, não é a qualidade do desenvolvimento que a gente espera para o país, tá certo? A gente pode ter um capital humano muito melhor, um emprego muito melhor qualificado, muito mais agregação de valor. Então, em vez de exportar alumínio, eu exporto o avião, entendeu? Tá certo? Em vez de exportar o minério, eu transformo e exporto o carro, entendeu? Então, existe essa necessidade da gente agregar valor. O que precisa é que a gente introduza mais tecnologia no nosso desenvolvimento, mais valor tecnológico, entendeu? Esse modelo de desenvolvimento afeta a energia. Tem solução? Tem. Não é muito fácil e passa necessariamente por informação e conhecimento. A gente podia ter uma biotecnologia, por exemplo, na Amazônia, entendeu? Que a gente tem muita chance de ser muito competitivo e tem vantagens competitivas e comparativas na biotecnologia, que seria muito melhor do que ficar vendendo só produto natural, entendeu?